Estamos começando mais um episódio do Home Podcast. Esse projeto que eu sempre gosto de falar aqui, que nasceu do nosso coração, para trazer aqui à mesa irmãos em Cristo, para falar de Jesus, para falar daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, falar daquilo que Ele transformou e hoje nós podemos estar aqui para falar das maravilhas dele. Então, que você possa ser muito edificado nesse episódio de hoje, que eu tenho certeza que vai ser extraordinário. Hoje eu estou recebendo aqui doutora, pastora Amanda, cantora também, né? Amanda, esposa do meu amigo Gilles, né? Vocês já viram aí o episódio que a gente gravou com ele. Foi um episódio muito bom. E hoje eu estou recebendo aqui, né? Uma amiga também que nós temos andado junto, né? E eu tenho certeza que tem muita coisa para falar e para edificar as nossas vidas. Então seja muito bem-vinda ao nosso Home Podcast. Obrigada, muito obrigada. Então vamos lá. Amanda, como foi essa história com Jesus? Como foi a sua história com Jesus, né? Como foi a sua conversão? Como foi o seu início? Como foi aquela linha ali que a gente fala assim, não, agora eu entendi que o Senhor me chamou, agora eu entendi quem eu quero servir. Como foi isso na sua caminhada? Então, eu cresci num lar cristão, né? Meus pais, desde quando eu nasci, meus pais já eram convertidos, né? Meu pai não era quando casou com a minha mãe, mas depois ali de 1 ano, mais ou menos, ele se converteu. E aí eu nasci depois de 2 anos de casamento deles, né? Então eu cresci num lar, né, cristão, sempre fui à igreja, sempre estive presente ali no corpo da igreja. Na minha família tem muitos cantores, né? Tem quem toca instrumento, quem canta. Então, sempre foi uma família muito musical. Não por parte da minha mãe e do meu pai, mas dos outros familiares, né? Então, assim, eu sempre tive vontade, né? Mas já ouvi que se eu dependesse de cantar para sobreviver, eu não chegaria a lugar nenhum. Mas foi passando o tempo, né? Conhecendo, né? Fazendo amizades, e aí comecei a cantar com amigos. E depois, quando cheguei aqui em Unai, foi quando eu comecei mesmo a desenvolver o ministério, né? Então, desde muito novinha, acredito que com 17 anos, mais ou menos, eu comecei a cantar na igreja. Lógico que não era uma coisa muito boa, mas com o passar do tempo, fui aprendendo, fui melhorando, né? E hoje, graças a Deus, posso dizer que não canto tão ruim. E assim, como foi? Você teve alguma experiência com Jesus que marcou, que você hoje pode falar assim, pô, esse dia foi um dia que o Senhor falou comigo, tocou meu coração de alguma forma, um testemunho para contar? Como eu disse, a gente nasceu num lar cristão, né? Então, assim, sempre fui da escola bíblica, sempre participei de muitas coisas na igreja. E eu achava que eu conhecia Jesus de verdade. Foi passando o tempo, sempre envolvida em alguma coisa, mas o encontro com Jesus que me marcou mesmo, assim, algo que mudou a minha vida foi dentro da minha casa, no meu quarto, né? Conversando com meu marido. Então, ali, de verdade, eu entendi quem é Jesus. Então, foi num dia comum, num momento, assim, muito comum da nossa vida, onde ele estava muito empolgado com um livro que ele estava lendo, e ele, de verdade, estava comendo aquele livro. E aí ele falava toda hora e eu não entendia o que ele estava falando, né? Por mais que eu era cristã há muito tempo, eu não entendia. Até que, em um momento, eu falei para ele: tá bom, senta aqui e me conta, me explica, por que você está tão empolgado com esse livro? E ele me explicou o Evangelho, né? Ele me falou ali tudo de uma forma que eu entendi e naquele momento parece que eu vi Jesus, sabe? Foi um encontro mesmo com Deus, onde eu me vi em lágrimas no meu quarto, num dia muito comum. E daquele dia em diante a nossa vida foi transformada, porque foi de verdade um encontro com Deus naquele momento.
Parece ser contraditório, mas eu costumo dizer que há um extraordinário dentro do ordinário, né? Sim, sim, Às vezes a gente acha que precisa acontecer algo assim de muito grandioso, é muito extraordinário para que a gente veja algo, né? Que o Senhor fazendo. Mas o Senhor ele tá ali no ordinário, né? sim. Ali no dia a dia, em conversas, em comunhão, em uma leitura da Bíblia. Num dia comum o Senhor pode se revelar. É muito impactante, né? Ver que um momento, né? Com seu esposo, o Senhor veio de uma maneira assim que transformou sua vida. Porque todos os momentos que a gente está com Jesus são transformadores, né? Sim. Depois de um tempo que isso aconteceu, a gente passou a ter experiências incríveis com Deus, né? E a nossa vida de verdade foi transformada. É, a gente conheceu um tempo depois o nosso atual pastor, né? Nosso pastor, o pastor Tiago. E uma frase que ele sempre fala, né? É que em cada casa haverá um avivamento. E a gente viveu isso antes de conhecê-lo, né? E de verdade, a nossa casa verdadeiramente viveu um avivamento naquele dia e tudo foi transformado. Amém. O avivamento, as pessoas também, elas buscam esperar um avivamento assim, de fora para dentro, né? Mas o avivamento, ele sempre será de dentro para fora. Sempre, sempre. Ele sempre será de um momento de busca, um momento de oração, um momento de desejo por aquilo, né? Eu ouvi uma frase, eu não lembro, eu não me recordo quem, mas falou que o avivamento ele só vai acontecer quando houver fome e sede por isso. Eu acredito que eu só entendi de verdade o que o meu marido estava querendo me falar, porque de verdade eu parei para ouvir e o meu coração naquele momento estava aberto para entender o que ele queria me falar. Porque não foi uma vez, não foram duas vezes que ele me falou desse livro ou do que ele estava lendo, né? Ele me falou várias vezes e eu não entendia. Até que chegou um momento que eu falei: não, senta e me explica. Por que que você tá assim? Porque ele tava, né? Eu via que ele tava diferente. Uhum. Eu falava: por que tá acontecendo? O que que tem escrito nesse livro? E aí eu entendi. Aí daí pra frente, Foi só bênçãos e só bênçãos, bênção. avivamento. Como foi assim essa introdução à medicina, né? Eu sei que você é doutora. Como foi que surgiu esse desejo, esse sonho, né, de fazer, de se tornar uma médica? Foi algo também desde a infância, né? Crescia, se alguém me perguntasse: o que que você quer ser quando você crescer? Eu falava que queria ser médica. Mas uma coisa que me marcou foi o meu bisavô. Hoje ele já não está mais entre nós, mas ele me ensinou muito da vida, né? Eu cresci muito próxima a ele. A gente morava na mesma rua e ele sempre falava que quando eu crescesse eu ia cuidar das pessoas, não só o físico, mas também do coração das pessoas. E acho que aquilo foi, né, colocado no meu coração e eu cresci com aquele sentimento de que quando eu crescesse eu ia cuidar das pessoas. E eu não me via fazendo outra coisa, né? Eu nunca prestei vestibular de outra coisa. Sempre foi medicina, tentei apenas enfermagem, né? Junto, Uhum. passei também em enfermagem, mas ao mesmo tempo eu passei em medicina. Então, aí eu fui para aquilo que era de verdade meu sonho, né? E assim, você sendo pastora também, né, de uma igreja, como que você vê essa relação, essa atuação sua como médica e como pastora? Acaba que eu não consigo ter uma divisão, né? A minha abordagem sempre é dos dois lados, entendeu? Eu não consigo também ver uma pessoa passando mal, ver uma pessoa precisando de um auxílio na parte médica e não ajudar, né? E não oferecer ali um suporte. Do mesmo jeito que estando lá, atuando a medicina, e eu vejo que a pessoa está debilitada na área espiritual, nem é tanto na parte física, Uhum. eu não consigo ficar calada. Então, não tem uma divisão da Amanda médica para a Amanda pastora. É uma só. Tanto atuando na medicina quanto no pastoreio. Eu acho que, assim, é algo que às vezes as pessoas não aceitam muito essa opinião, né? Que eu vou falar aqui, mas quando a gente vê
olha para a igreja, às vezes a gente fala assim, a pessoa ela tem que ser missionária, tem que viver da obra, talvez. Quando ela aceita Jesus ou quando ela começa um cargo de liderança, pastoreio, e as pessoas olham e falam assim, não, agora ela tem que viver do ministério, ela tem que viver dentro da igreja. Mas a gente percebe a diferença que é um cristão lá fora, né? Um Com certeza. cristão ocupando cargos que são importantes, né, para a comunidade, para a sociedade. A gente não pode olhar e querer só falar assim, não, o pastor ele vai viver ali dentro da igreja e só. Poxa, tem muita gente lá fora precisando de um abraço, precisando de uma palavra, precisando de um conselho e também na área profissional, né? Então, assim, eu acho muito importante e extraordinário a questão quando a pessoa entende que ela pode exercer um cargo lá fora, mas também pode exercer um encargo dentro da igreja, né? Eu lembro que no cenário da pandemia você ficou de linha de frente, né? E como que foi para você ver esse cenário de pandemia, a sua fé em Jesus, como que eu posso dizer, a loucura que foi ali, né, das pessoas preocupadas, como que foi estar ali na linha de frente da Covid? Foi muito desafiador, muito mesmo. Foi uma época assim que sugou as nossas forças de todas as formas, né? Nós, né, quando eu e meu marido, meu filho e meu irmão, nós pegamos o primeiro vírus da Covid, né? Nós Uhum, fomos um dos primeiros casos aqui da cidade. E a gente teve todos os sintomas e era aquela loucura, né? Ficava em isolamento, não podia uhum, sair para nada, todo mundo tinha medo da gente. E só que, por um outro lado, foi bom para mim, porque eu conhecia a doença de perto antes dela estourar, né? Então, a gente passou pelo isolamento e logo depois, quando a gente saiu do isolamento, é, começou a fase aguda mesmo da doença aqui em Unai, né? Então, eu saí do isolamento em um dia, passado 3 dias eu estava já atuando na central do Covid. E com muito mais certeza do que eu estava fazendo, né? Porque eu conhecia a doença, eu tive todos os sintomas, tinham coisas que ainda eram um pouco conhecidas e eu senti, né, a questão da perca do olfato, do paladar, que foram coisas que me marcaram, né, quando eu estava com a uhum, doença. E ali no início, pouca gente tinha conhecimento desses sintomas. Então, é, passado a pandemia, né, ali no meio da pandemia, eu não conseguia recusar um plantão porque muitos colegas ficaram doentes no meio da pandemia. Com o negócio de eu ter pegado a doença no início, eu fiquei imune por mais ou menos 2 anos. Eu não peguei de novo. Então eu não tinha medo da doença, sabe? Por mais que ela era muito. uhum. Nossa, os primeiros casos, né? O primeiro ano foi terrível. Então, assim, acabou que eu trabalhei muito, muito mesmo. Eu fiquei 3 meses trabalhando de domingo a domingo. Então não tinha descanso, tinha dia que eu trabalhava durante o dia no PSF onde eu atuo, passava das 5 horas eu ia para a central do Covid, ficava até 9 horas da noite, e no final de semana, sábado e domingo, eu ficava de 7 até 5 horas da tarde. Então foi um período ali que eu trabalhei muito, mas eu tenho certeza que eu fiz a minha parte para a população, sabe? Eu não deixei a população na mão, Uhum. sabe? É, enquanto muitos colegas tiveram que se afastar por causa da doença, eu estive ali presente, dando o máximo mesmo, de chorar de cansaço, sabe? Mas valeu a pena, valeu a pena. Eu não atuei no hospital, né, em si, não fui nem no hospital campanha, mas a central do Covid ali eu estava praticamente todos os dias atendendo. Foi, foi tenso. Foi tenso, né? E assim, a parte espiritual disso tudo, o que que você tirou para sua vida? Com certeza, um fortalecimento muito grande, né? Até assim, em ver ali no trabalho, ver o medo das pessoas, né? Ver a apreensão das pessoas com um teste positivo. No meio disso tudo, a minha mãe e meu pai ficaram doentes também, né? E a minha mãe
Vou contar um breve testemunho. A minha mãe, ela ficou muito doente. Muito mesmo. A minha mãe tinha muito medo da Covid. E aí, quando isso aconteceu, eu parei o meu trabalho e fiquei dentro de casa, né, para cuidar deles. E também porque o Ezequiel era pequenininho, né? Uhum. E aí, com mais ou menos 10 dias de doença, a minha mãe piorou muito, muito mesmo. E ela se recusou a fazer tomografia, ela não deixava nem colocar o oxímetro para ver quanto estava a saturação. Mas eu fiz tipo um hospital lá em casa, né? Tinha o auxílio de uma enfermeira comigo, e aí a gente fazia as medicações de manhã, de tarde, à noite. Mas ela ficou muito mal mesmo, ao ponto de não conseguir sentar. Se ela sentasse, faltava oxigenação no cérebro e ela ficava tonta e desmaiava. Então, assim, tava muito sério mesmo. Ao ponto de, num sábado à noite, eu chamei meu pai e falei: pai, acabaram as nossas opções aqui em casa. A minha mãe precisa de ir pro hospital. Porque a única coisa que a gente não tinha era o oxigênio, né? E aí eu falei pra ele, falei: pai, amanhã cedo a gente vai levá-la pro hospital. Aí ele: tá bom, então tá decidido. E aí quando a gente foi comunicar isso pra ela, nossa, ela ficou apavorada. Porque era aquele medo, né, de ir pro hospital, chega lá você entubada, né? E aí, antes de qualquer decisão, a gente orou. A gente falou com Deus e decretou mesmo a cura sobre a vida dela. E foi um milagre o que aconteceu, porque o pulmão dela estava completamente tomado. Ela não sentava, ela não comia, ela estava muito fraca, assim, ela tava... A gente brinca que se ela levantasse os braços, Jesus puxava. E aí, no outro dia, no domingo, a gente já percebeu uma melhora, assim, extraordinária. Ela já conseguiu levantar da cama, ela já conseguiu sentar no sofá, ela conseguiu comer. E na segunda-feira, ela já estava, assim, 100%. Já era outra pessoa. E aí, na quarta-feira, ela aceitou fazer a tomografia. E o pulmão dela deu 75% de acometimento. Isso já com 3, 4 dias de melhora. Então, acredito que ali ela estava muito pior do que isso. E olha que já estava muito ruim, né? Então, foi um milagre mesmo que nós vivemos na nossa casa. Porque já tinham se esgotado, sabe, as opções. E eu não vi só esse milagre, mas esse milagre foi o que mais, né, mexeu comigo, porque foi dentro da minha casa. Mas no meio ali da central da Covid, nos atendimentos, eu vi muita gente assim que estava desesperada, mas eu tinha comigo uma palavra, né? Eu tinha comigo uma certeza de que Deus ele estava comigo. Então, os meus pacientes eles seriam abençoados através da minha vida. E graças a Deus, eu não sei de nenhum paciente meu que faleceu. Eu não sei de nenhum paciente meu que agravou ao ponto de falecer, sabe? Então, foi uma época muito difícil, mas eu pude ver a mão de Deus em todos os momentos. E graças a Deus, assim, nas oportunidades que eu tive uma palavra de conforto para todos aqueles que chegaram até mim. Diante um diagnóstico, a gente fica desesperado, né? Desesperado, e é aí que nós precisamos, de fato, colocar o nosso coração em Deus, colocar nossa fé em Deus, né? Vendo você contar esse testemunho, a gente fica assim, maravilhado o quanto Deus ele age em cada detalhe, né? Sem dúvida o Senhor queria que você passasse por aquilo ali também, porque eu acho assim, olhando para o espiritual de uma comunidade, o Senhor ele quer estabelecer pessoas para ajudar, né? De alguma forma. Eu acredito que a medicina ela é sim algo divino, algo dos céus mesmo. E o Senhor ele estabelece pessoas para ajudar, né? Então assim, eu posso ver que o Senhor quis que você passasse por isso para que lá você olhasse para alguém ali que estava desesperado, dar uma palavra de consolo, né? Com certeza, com certeza. Ajudar as pessoas, olhar para elas, um abraço, falar, não, vai ficar tudo bem. Porque eu acho que nosso papel como cristão, um dos nossos papéis como cristão, é aumentar a fé das pessoas, né? Com certeza. Quando você estava falando sobre o cristão exercer um trabalho no meio da sociedade,
né? Eu não tenho dúvidas de que todo o meu processo ali, até chegar a ser médica, foi o Senhor quem me sustentou, né? E não é porque hoje eu exerço um ministério na igreja que o Senhor vai apagar a promessa que ele me fez lá atrás sobre a medicina, né? Então, não é fácil ter essa jornada dupla, mas é muito gratificante. Eu vejo como uma honra para mim, né? É Uhum. uma honra para mim poder ser médica e poder auxiliar meu marido no pastoreio. Então, é, com toda certeza, faz muita diferença um cristão ter um cargo no meio da sociedade, né? Uhum. Ter uma profissão, seja ela qual for, né? Que ali o que a gente está fazendo não é um mero trabalho, é algo para glorificar o nome do Senhor. Sim. Tudo que fizer, né? Faça de todo o seu coração. Faça também para a glória de Deus, né? Você falou aí de auxiliar o seu marido a pastorear a igreja. Como que é ser, né, pastora e esposa de um pastor na igreja? Olha, é difícil, é difícil. Não foi algo que eu sonhei, né? Não sei se você sabe a história, mas uma coisa que eu falava muito pro Gilles é que eu não queria ser mulher de pastor. A Cris fala isso, viu? Eu não queria isso pra minha vida. E foi uma guerra mesmo, assim, é, espiritual, né? Para que. Porque não tem como ele aceitar sem eu aceitar, né? Mas quando surgiu a oportunidade, né, que a gente foi assumir essa responsabilidade, eu dormi não querendo. E acordei, eu acho que ele orou a madrugada inteira, sabe? Foi lá de noite, ungiu, né? Fez aquela oração. E aí acordei e falei, eu acho que é isso que o Senhor quer, né? E não é fácil, né? Olhando assim lá atrás, quando a gente assumiu, nós éramos muito novos, né? Tinha muita coisa que a gente era inexperiente, mas eu creio que toda a nossa caminhada serviu para o nosso amadurecimento, para que hoje a gente tivesse mais certeza, mais confiança em Deus, né? Não em nós, mas em Deus, do chamado do Senhor para as nossas vidas, né? Nós não somos pastores convencionais, né? Mas eu tenho certeza, assim, que o Senhor nos escolheu. E eu louvo a Deus pelo dia em que eu falei sim, né? Falei sim, não só para aquilo que Deus queria fazer na minha vida, mas sim para o chamado do meu marido. Né? O que você acha que é mais importante? Assim, melhorar a pergunta. Como você acha que precisa a esposa, né, de um pastor, primeiramente a esposa dentro lá, né, de casa, qual a atitude correta que uma mulher precisa se portar diante ao pastoreio? Eu acho que é polêmica essa, né? Eu acho que a mulher, com toda certeza, ela tem que ser submissa, né? A submissão ali, é, que na verdade é estar submissa à missão do seu marido, né? E quando eu entendi isso, não tinha como eu continuar dizendo não. Não tinha como eu lutar contra a missão que Deus tinha derramado já sobre a vida do meu marido, que automaticamente também seria a minha missão, né? Então, acredito que a mulher ela tem que orar muito por sabedoria, orar muito para que de verdade a gente saiba e consiga edificar o lar, né? Porque quando uma mulher ela fala não, a tendência é o marido desistir, né? Se a mulher falar, não, não quero isso, não aceito isso, então estão matando ali automaticamente os planos, né, que o Senhor tinha para a vida dele. Então, acredito que o que a mulher precisa ser é sábia, né, submissa e temente ao Senhor, tem que orar, tem que estar pertinho de Jesus mesmo para entender o que está acontecendo. Então, realmente é muito importante essa comunicação, né? Essa comunicação entre os dois para saber como está o coração, quais são os sonhos, os planos também, né? Porque às vezes o Senhor ele dá uma palavra e a gente fica meio sem saber o que faz e às vezes conversa com a esposa ou o esposo e acaba, ao invés de achar o caminho que o Senhor está falando, faz
é distanciar do caminho que o Senhor quer que a gente tome, né? Uma coisa que eu acho que faz muito sentido é que eu e o Gilles, a gente sempre conversa sobre tudo, né? E, querendo ou não, a nossa vida, ela anda junto, né? Por mais que eu sou uma pessoa, ele é outra pessoa, mas os nossos sonhos, os nossos desejos, aquilo que a gente imagina para o futuro, está sempre alinhado. Então, isso automaticamente faz com que os planos de Deus, eles se alinhem também, né? A gente viva ali o plano de Deus para o casal, né? Então, isso faz muita diferença. Se a gente tivesse cada um numa estação, cada um pensando de uma forma diferente, isso não aconteceria. Porque uma coisa que marca a nossa vida é que todas as vezes que Deus vem falar algo para nós, Deus fala para nós, né? Aconteceu da gente estar junto. Aconteceu o encontro dele com Deus de verdade e logo em seguida aconteceu comigo. Quando foi a mudança maior na nossa vida ministerial, nós estávamos juntos, né? Deus começou a falar comigo e logo em seguida chamou ele, porque é para os dois, é para o casal. Então, entender que nós somos um faz toda a diferença, né? E eu estar alinhada com o pensamento dele e ele alinhado com o meu pensamento. Nós sempre nos comunicamos em tudo, né? A gente tem a liberdade de falar sobre tudo, de discordar, de concordar, de um estar ali podando o outro, né? Afiando o outro em tudo. Então, isso faz toda a diferença na vida de um casal, né? A gente ter esse diálogo, ter a liberdade de caminhar juntos mesmo em tudo. Eu lembrei aqui, né, que no episódio com o pastor Gilles, ele citou, né, ali quando o Senhor começou a falar sobre a transição de vocês, né, de ministérios, né, que o Senhor estava de fato transicionando vocês para um novo tempo. Como foi que ficou o seu coração nessa transição, quando, né, você viu que o Senhor já estava trabalhando e transicionando vocês para esse ministério da CIA, né? Como foi isso? Como que ficou o seu coração ali? Olha, era algo que eu já queria há muito tempo, mas a gente não sabia como. E aí, o Gilles começou a ficar muito inquieto, muito insatisfeito com tudo, né? E a gente não tinha ainda um direcionamento de Deus. Até que chegou o momento em que Deus falou claramente com a gente o que a gente deveria fazer, o que iria acontecer, a atitude que a gente deveria tomar. E quando Deus falou isso, foi no final de semana. E essa semana seguinte, meu Deus, bateu assim um medo no coração, é uma mistura de medo com ansiedade, né? Que a gente é humano, né? Fala, meu Deus, e agora? O que vai acontecer agora, né? Porque a gente sabia que era uma decisão muito séria, era algo, nossa, que ia mudar não só a nossa vida, né? Mas ia mudar a vida de todos aqueles que caminhavam com a gente. Mas ao mesmo tempo dessa ansiedade, foi uma felicidade extrema, porque era algo que a gente queria, né? A gente só não sabia como fazer, o que fazer, quando fazer. Mas quando aconteceu, deu um período de frio na barriga, mas a gente tinha certeza que Deus tinha falado. Então, a gente sabia que ia dar certo. Por mais que era aquela coisa, o Senhor estava nos chamando para andar sobre as águas. É o Senhor que está nos chamando, a gente tem certeza de que é o Senhor, mas é andar sobre as águas, né? E as águas, o que nos espera andar sobre as águas? Mas foi assim algo que a gente viu a mão de Deus, sabe? Desde o início até hoje, né? O Senhor é conosco, graças a Deus. Bem, assim, é muito importante, né? Esse entendimento de que se eu estou com o Senhor, se o Senhor falou, eu posso ir, né? E eu acho que é muito bom e também é muito difícil até você chegar a entender isso, né? Até você olhar para o Senhor e ver que Ele lá, pode vir, pode caminhar que eu tô contigo. É difícil. Tem momentos na nossa vida que a gente até quer ir, mas você fica assim, será, né? Será que agora? Mas assim, eu tenho certeza que o de vocês foi algo
muito evidente que o Senhor estava ali, né? Até por diversas coisas que aconteceram, e o Senhor transicionou vocês e a gente vê, né? Hoje a CIA, né? Hoje como está a CIA no pastoreio, né? Sobre o pastoreio de vocês, e a gente tem visto o resultado, tem visto que vocês têm feito coisas que têm tocado os céus, né? É evidente quando a gente olha para uma igreja e vê que o Senhor está agindo ali. É evidente quando você olha para um povo e vê que eles estão sedentos, querendo por mais do Senhor, preocupados com a presença, né? Tem algo no... Eu tô lendo novamente, né? Um livro que eu gosto de sempre ler, Os Caçadores de Deus. E nesse livro o autor fala que, às vezes, nós estamos dentro da igreja esperando que o Senhor venha, mas o Senhor está passando lá do lado de fora. Ele está passando lá do lado de fora. E às vezes nós estamos tão preocupados com outras coisas que nós não percebemos a presença do Senhor, Com né? certeza. Às vezes o Senhor está passando lá e nós não nem estamos sentindo Ele ali ou percebendo ali porque nós não sabemos. Mas quando a gente tem um relacionamento com Ele, a gente sabe o que que Ele está soprando para a igreja, né? O que que Ele está falando aos nossos corações, quando a presença dele se manifesta. E assim, é nítido, né? O que a CIA tem contribuído para o NAI, Glória a né? Deus. É Glória a Deus. nítido com o trabalho que vocês estão fazendo de jovens, né? Jovens que estavam longe, retornando. Eu falo isso porque eu sei de jovens que estão ali, que eu conheci há muito tempo, jovens que estavam perdidos e que estão retornando ali e que estão na CIA. Meu coração enche de alegria por isso. A gente aprende que a igreja é muito reflexo dos pastores, né? E a gente tem muito medo de acabar errando como erraram com a gente, né? Então, tem coisas que a gente não admite, tem coisas que a gente não aceita em forma de tratamento, né? Em forma de palavras. E então, acaba que o nosso pastoreio é um pastoreio leve, né? Nós somos pastores de pessoas livres, né? Então, o que a igreja aprende é o que a gente realmente vive. É buscar a Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas mesmo. É ter uma vida com Deus. E isso se reflete e se replica na igreja inteira, né? Ali nós temos jovens sedentos por Deus. Tem jovem que dá trabalho, tem muito jovem que dá trabalho. Mas nós temos adultos, temos senhores, senhoras que vão à igreja sedentos por Deus, né? Tanto é que, assim, os temas dos nossos cultos, né? Nós fazemos série de mensagens, né? E isso é em todas as CIAs, né? E os nossos temas são temas para a área espiritual mesmo. A gente não tem ali culto, sei lá, tem uns temas de culto aí, tudo nada a ver, né? Mas os nossos temas são temas para edificação mesmo da igreja, é tema para que a gente busque mais a Deus, para que a gente conheça verdadeiramente Jesus. E isso a gente vê, né, na vida das pessoas de uma forma muito bonita. Que a gente tem membros que são aqui de Unaí, tem membros que foram embora para outras cidades, mas continuam sendo membros da nossa igreja. Tem pessoas que estão com a gente há muitos anos, desde quando a gente começou mesmo a igreja. São pessoas que caminham com a gente aí há 5 anos, né? Não sei, 6 anos, nem lembro mais. Então, assim, e eu acredito que isso é porque nós temos a consciência de que nós não somos donos de ninguém, nós não mandamos na vida de ninguém, nós não bisbilhotamos a vida de ninguém, né? Nós somos pastores. Então, nós só apontamos o caminho, cuidamos das feridas, né? Se alguém chega para conversar, para se abrir, nós estamos ali para te ouvir. Mas se você não quer, aí é você com Deus, né? Se você não quer se abrir comigo, amém. Eu não vou te forçar isso, né? Então, acredito que isso é algo que marca na nossa vida como pastores, né? Nós somos pastores de pessoas livres. E como que é, assim, só pra gente entender mais, como que é
isso aí, ser pastor de pessoas livres? Com um exemplo na prática, assim. Um exemplo seria, aí eu vou ter que citar algumas coisas. Vamos supor, você é da nossa igreja e você faz parte de algum ministério da igreja. Se fosse em outros casos, como, né, a gente já viveu em outras situações de ministério, você, por ser uma pessoa que exerce ali, você seria vigiado, seus passos seriam monitorados, né? O que você faz na sua casa, quem você recebe na sua casa, o que você curte no seu Instagram, ele é monitorado. E isso nós não fazemos de forma alguma, que isso é vigiar a sua vida, né? Nós não obrigamos ninguém a fazer nada, né? Vai ter ação social na igreja. Você não é obrigado a ir. Você vai se você quiser, entendeu? Então você é livre para escolher. Nós não obrigamos as pessoas a amar algum projeto da igreja. Nós ensinamos você a amar a Deus. Se o seu amor a Deus te faz você se mover por esse amor, glória a Deus. Mas se esse amor não faz você se mover, amém, vai chegar o seu tempo. Uma outra forma também é que nós trabalhamos muito com discipulado, né? Nós fazemos discipulado de casais. Atualmente a gente não consegue fazer individualmente, né? Assim, um casal só, toda semana, porque acaba que nós temos uma demanda muito grande. Mas nós fazemos grupos de discipulado, né? Então tem discipulado de casais, discipulado de mulheres casadas, discipulado de mulheres solteiras, discipulado de homens, discipulado da liderança, tem o discipulado dos jovens, tem culto no lar, tem várias formas, né? Onde a gente está próximo das pessoas e os nossos líderes estão próximos de outras pessoas. E isso mostra que é a vida na vida, né? A pessoa conhece a forma como a gente vive a nossa vida e eu acredito que isso é uma forma também de estar liderando, né? Não é por imposição, mas é pelo exemplo, né? E é por amor, né? Se você vê alguém fazendo algo na igreja, não é porque foi obrigado, é porque ela quer estar ali. Eu acredito que isso é liderar pessoas livres, sabe? É não impor nada, é mostrar o caminho e se ela entendeu, ela vai fazer, porque ela quer e porque ela ama, não porque ela foi obrigada. E eu já fui muito obrigada a fazer várias coisas. Então, eu sei quanto é ruim ser obrigada a estar num projeto, ser obrigada a fazer tal coisa, porque se eu não fizer, eu vou ser ridicularizada na frente dos outros, ou eu vou ser chamada de incompetente. Eu acredito que isso não é ser igreja. Eu acho que alguns pastores, eles querem usar de autoridade, de autoritarismo para controlar, né? É igual você falou. Às vezes eles querem controlar tanto, que não deixa a pessoa viver também, né? Sim. Não que o viver seja fazer coisas erradas, não é isso. Mas eu acho que a pessoa ela precisa escolher o caminho que ela quer andar. Sim, né? Assim que a gente casou, eu estava na liderança de várias coisas na igreja. E eu tava, foi tudo perto um do outro, né? Eu casei e eu me formei. Então, eu comecei a trabalhar, né? Quando eu me formei, eu dava plantão no PA. Lá é 12 horas de plantão. Então, eu entrava às 7, saía às 7 da noite. E eu tinha compromisso na igreja todos os dias. Todos os dias, de segunda a segunda. Então, eu não tinha tempo para viver. Não tinha tempo para estar em casa. Um dia eu falasse, nossa, hoje eu vou descansar. Não tinha. E então era assim, eu dava curso de célula, eu estava em célula, tinha dia que eu fazia 2, 3 células no mesmo dia. Aí tinha culto quarta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite. E isso foi por um tempo até que eu falei, gente, eu não preciso disso tudo. Eu tô me consumindo aqui. Eu tô trabalhando mais do que adorando a Deus. Eu acho que Deus não se agrada de tanto trabalho assim, né?
sendo que eu não tenho nem o tempo do descanso. Porque se eu faltasse, vamos supor, o culto de domingo de manhã, nossa, eu era martirizada. Era terrível, entendeu? E aí eu decidi abrir mão. Falei, olha, eu não quero mais. Não quero mais dar o curso, não quero mais as células, não quero mais nada disso. E aí eu fui tida como ruim, né? Eu estava completamente errada na visão, né, deles. E hoje é algo que a gente zela muito na nossa igreja. É que você não precisa se encher de afazeres para adorar a Deus. É claro que é diferente autoridade de autoritarismo, né? Nós não somos bobos, né? Nós não Uhum. somos nós não deixamos as coisas correrem soltas. Mas é diferente você exercer autoridade de você ser autoritarista ali, de obrigar, né, de prender a pessoa em algo, né? E ali naquela época eu me sentia presa. Eu me sentia no cabresto, né? Se eu não fizesse, eu ia ser tida como a errada, como a não crente, a preguiçosa. E não é isso. Eu não preciso estar na igreja todos os dias ou fazendo algo, né, para a igreja todos os dias. Não, eu tenho minha família, né? Eu tenho meu marido, eu tenho meu filho, eu tenho necessidades, né, de descansar minha mente. Tipo, eu trabalho só com a minha mente, né? Então tem dias que eu tô esgotada, não é meu corpo que tá esgotado, é minha mente. Então eu preciso descansar. E isso eu sei que não é só comigo. Isso acontece com você também. Uhum. Porque o que acontecia era, as lideranças, elas tinham o poder de escolha e os liderados não tinham escolha Sim, nenhuma, né? Então, isso é algo que a gente zela. A pessoa, ela tem que ter qualidade de vida. Não tem problema você ir com sua família para a chácara na sexta-feira e voltar só domingo. Que problema tem nisso? Por que que você não pode faltar ao culto? Por que que, né? Isso, hoje em dia a gente lembra e fala, meu Deus, como que a gente, né, viveu numa situação dessa, presa desse jeito e achando errado também quando alguém sim. Colocar a ideia na nossa é, mente que é errado, né? Mas é realmente o tempo com a família, né? O tempo de qualidade com quem você ama assim, é extremamente importante, porque isso faz bem para a mente, né? Você tá com pessoas que você ama, você tá ali cercado com a sua família, um momento de comunhão ali, assim, de fato é transformador, né? Não é, a gente precisa entender que o congregar é importante, só que estar em família também é. sim, Então, eu acho que quando a gente entende esses dois lados, a gente começa a observar que Deus é um Deus de família, né? com certeza. Deus, ele é um Deus de família, é um Deus que se agrada quando nós estamos em família também. Com certeza, com certeza. Faz toda a diferença. Amém. Para encerrarmos aqui, eu queria ouvir de você sobre como você vê, como você está vendo aqui esse projeto. Esse projeto do Home Podcast, onde nós colocamos isso para de fato conhecer, né, mais das pessoas, estar em comunhão, ter contatos com pastores de diversas igrejas em Unai, e até mesmo pessoas que a gente já está vendo de fora para vir aqui também, para a gente conversar. Como você está vendo esse projeto? Ah, eu achei incrível, incrível. É, quando recebi o convite, né? Fiquei morrendo de vergonha, de medo, mas é algo maravilhoso, né? É leve, é tranquilo e é edificante, né? Todos que eu assisti até hoje, né? Foram podcasts muito bons, né? Onde a gente, além de conhecer a pessoa, a gente ali é edificado por Deus mesmo, né? Que sempre falando de Jesus, sempre falando da palavra, sempre tendo ali contato com outros irmãos, né? Então é um projeto maravilhoso, é um projeto que com certeza ainda vai alcançar muita gente, né? E em nome de Jesus será instrumento de Deus sim para Amém. transformar outras vidas. Amém. Amém, então. Quero deixar para você finalizar, falar sobre a CIA, os dias, horários de culto,
falar também aí a rede social, como que as pessoas fazem para te encontrar. Ah, que legal. A nossa igreja, né, a CIA Church, é Comunidade Internacional de Adoradores, fica localizada ali no Terra Nova, né, no bairro Terra Nova. E nós temos cultos oficiais na quarta, 19h30 e domingo, 19 horas. Quarta-feira nós temos estudo bíblico e no domingo nós temos o culto de celebração. E eu deixo convite a todos, né, para estarem presentes, para estarem conhecendo a nossa igreja e celebrando ao Senhor conosco. Amém. Amanda, muito obrigado mais uma vez por esse tempo, por aceitar, né, esse convite aqui. Eu creio que com certeza foi muito edificante para mim que estou aqui. Eu sempre falo aqui que eu sou edificado primeiro do que eles, né? Porque eu tô aqui, a gente grava e a gente escuta de perto, tem nessa conversa mesmo, é muito bom. Então, muito obrigado mais uma vez, tá? Amém. Pessoal, eu quero pedir você para compartilhar esse link, também para curtir e começar aí a seguir tanto o nosso perfil lá no Instagram, Home Podcast BR, como se inscrever aqui no nosso canal. Esse canal é novo aqui no YouTube, do zero, então nós precisamos do seu apoio, deixando um comentário, se inscrevendo, curtindo, porque assim o YouTube vê que esse conteúdo é relevante e manda para mais pessoas. Então eu conto com vocês, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês e até o próximo episódio.